Sejam então bem-vindos a mais uma entrevista deste ciclo de entrevistas que estamos a efetuar aos candidatos à Câmara nas próximas autárquicas. Hoje em estúdio, Lourdes Ferro-Mau, candidata do PSD à Câmara Municipal de Tomar nas autárquicas de 2021. Lourdes Ferro-Mau, muito obrigado por estar connosco. Vamos então conhecer um pouco daquilo que é esta candidatura e dos seus objetivos. Venceu a liderança do partido, da Conselhia, por isso, naturalmente, já se antevia que seria eventualmente a candidata do PSD às autárquicas. O que é que a leva, efetivamente, a candidatar-se? Então, muito boa tarde a todos os trabalhadores desta estação e a todo o nosso auditório e agradecer também desde já a oportunidade para que possa aqui apresentar os nossos pontos de vista desta candidatura, que, como disse, a candidatura do PSD à Câmara Municipal de Tomar, e à Câmara e às suas 11 freguesias e à Assembleia Municipal. Portanto, estamos a trabalhar nesse dossiê. O facto de ter sido identificada pelo partido, portanto, decorrente também das candidaturas à Conselhia e também da validação em termos distritais e nacionais, para encabeçar, de facto, a lista à Câmara. E com isto pretender desde já dar o meu contributo e o nosso contributo em termos de equipa para que tenhamos uma intervenção a nível do Conselho de Tomar, uma intervenção que seja de facto mobilizadora e capaz de conduzir os destinos deste Conselho para uma nova perspectiva daquilo que se pretende para o Conselho de Tomar. E, portanto, trabalhar nessa vertente. O PSD, neste momento, o principal partido da oposição, considera que parte em desvantagem, digamos assim, nesta corrida em relação ao partido que já está na autarquia há vários anos? Não, em desvantagem não. Nós estamos muito confiantes nos resultados, até porque somos uma equipa de pessoas com várias competências, capacidades e provas dadas, com possibilidade de intervenção a nível do território ou a nível dos vários órgãos a que se propomos. E daí que estamos convictos que iremos até às eleições, portanto, dar a conhecer as nossas propostas, dar a conhecer os nossos elementos e captar, de facto, a confiança do eleitorado e das pessoas deste Conselho. Portanto, não achamos que estamos em desvantagem, estamos em igualdade. Mas é efetivamente mais difícil chegar à frente neste processo, uma vez que digamos que, neste caso, o Partido Socialista já está instalado, digamos, há algum tempo no poder. Há aqui alguma dificuldade ou não? Não, se calhar até podemos ver as coisas ao contrário. A situação não tem que ser necessariamente vista por esse prisma. De facto, há uma governação que está no segundo mandato, não é? Acabar o segundo mandato, de 8 anos. Portanto, é também o momento das pessoas poderem fazer as suas escolhas, obviamente. Não me parece que estejam em vantagem relativamente a isso. Pode até ser visto por outro ponto de vista. Esta situação, digamos assim, resulta favoravelmente para o Partido Socialista? Há um desgaste para o PSD, aliás, há um desgaste do Partido Socialista nestes anos de governação. Há aqui pontos menos positivos para quem está no poder há 8 anos, como disse? É assim,
nós pretendemos apresentar o nosso projeto do ponto de vista das nossas ideias e daquilo que pretendemos para o Conselho tomar, que são, obviamente, propostas diferenciadoras relativamente à governação socialista, portanto, em alguns aspectos, em vários aspectos. Não estamos aqui agora para identificar este ou aquele dossiê. Temos de facto as nossas propostas e queremos que as pessoas as vejam, as analisem, que nos possam reconhecer de facto a nossa capacidade para as implementar e que a partir daí que possam votar em nós para nós ganharmos, portanto, os órgãos a que nos propomos. E é isso que nós pretendemos. Um eventual voto de protesto daquelas camadas da população que estão, de alguma forma, desiludidas com a política, com os políticos, e o aparecimento de partidos que, de facto, têm capitalizado sobre essa matéria, poderá resultar, digamos, numa votação menos boa para os partidos da situação, digamos assim, para aqueles que são maioritários na Câmara neste momento, PS, PSD, os grandes partidos ao fim e ao cabo? Penso que relativamente a esses novos tanto partidos que aparecem e esse possível ou não voto de protesto, tenho uma opinião que relativamente às eleições autárquicas, que são eleições de proximidade, portanto que as pessoas conhecem os candidatos e conhecem já o trabalho feito, acho que não se vai revelar essa situação tal como aconteceu a nível nacional, porque de facto estamos muito próximo das pessoas, as pessoas conhecem-nos, os que não nos conhecem vão passar a conhecer, espero eu, porque de facto não me parece que seja um problema ou que seja haja alterações significativas, não me parece. Mas há descontentamento a este nível? Há sempre descontentamento e há tanto mais descontentamento quanto há menos diálogo ou há menos... ou as decisões são tomadas um pouco sem serem dadas a conhecer às pessoas. E isso também é uma característica que, da parte da nossa candidatura, nós pretendemos fazer valer. De facto, a gestão dos órgãos de município, freguesias e Assembleia Municipal deve ser transmitida de uma forma que as pessoas que vão beneficiar dessas decisões tenham conhecimento. E o que acontece... muitas vezes até por desapego ou desinteresse de uma parte da população ou por falta de proximidade, etc., essas soluções ou essas decisões, quando são conhecidas, as pessoas reagem muitas vezes, portanto, não reagem com descontentamento. Mas é necessário, efetivamente, explicar e haver um diálogo com as pessoas. E isso é, de facto, uma característica da nossa candidatura. E é uma característica minha, é uma característica das nossas equipas e é muito também com base nisso que nós nos apresentamos. Nós, de facto, não temos medo das pessoas. Gostamos de estar entre as pessoas, sabemos ouvir, escutar e muitas vezes, através de opiniões que até são contrárias às que temos,
se poderão eventualmente identificar soluções para as quais nós não estávamos propriamente a ver. E isso acontece todos os dias, por exemplo, a nível das juntas de freguesia, isso todos os dias nos acontece isso, todos os dias somos confrontados, todos os dias temos que estar com as pessoas, ver as questões que as pessoas colocam e, nesse sentido, às vezes até ir ao encontro das soluções que as pessoas nos apresentam, porque até são às vezes melhores soluções. Portanto, esse possível descontentamento surge um pouco por isso, porque as pessoas só ouvem os políticos em algumas situações e que são em algumas situações que normalmente os afetam e não estavam à espera dessa situação e, portanto, este trabalho é mesmo realmente o trabalho da autarca, é mesmo um trabalho de grande proximidade, de estarmos nos sítios, com as pessoas, andarmos na rua, ouvirmos, identificarmos soluções, apresentá-las e discuti-las nas várias situações, porque só assim é que o trabalho das autarcas é visto com utilidade. O PSD tem sido crítico em relação a essa matéria, nomeadamente em relação à atual Câmara. Considera que de facto falta essa proximidade, essa transparência na ação, digamos assim. Tem vindo várias vezes a público com esse tipo de crítica, não é? É assim, pronto, exato, o objetivo desta entrevista é de facto dar a conhecer o nosso programa, não é tanto estar a identificar este ou aquele tema ou este ou aquele comportamento ou etc. É de facto dar a conhecer o programa e neste sentido o que nós temos de facto e o que nós identificamos um concelho, o Concelho de Tomar como um concelho com potencialidades a diversos níveis e que portanto, e que todos no fundo afirmam, não é? Desde o património material e imaterial, desde o facto de termos acessibilidades, termos um ramal ferroviário, termos educação, níveis de educação de todos os níveis e de formação profissional, termos um conjunto de recursos a nível de recursos naturais e de água, como o rio, as ribeiras, temos uma albufeira, temos massa crítica, temos entidades e também a possibilidade dessas entidades poderem estarem no território em rede, termos turismo. Portanto, nós temos um conjunto, termos as empresas, temos um conjunto de potencialidades, temos um concelho que realmente está no centro do país e que não se entende como é que chegamos a esta situação. E a situação, de facto, que nos preocupa e muito, também a identificamos e também temos propostas para ultrapassar essas dificuldades. E podia começar desde já com a situação do problema demográfico, que é, de facto, a população e o facto de nós estarmos há vários anos sempre em queda, uma grande queda, portanto aqui é mesmo uma grande queda, um trambolhão, e quando comparativamente temos ainda uma queda maior do que os nossos vizinhos, e esta situação é de facto uma das que urge intervir, e nós na nossa candidatura, portanto, temos essa preocupação também está relacionada
com o facto de, em termos da capacidade produtiva e empresarial, também ter estado a sofrer decréscimo, e isto tem uma coisa a ver com a outra. Temos urgentemente que tomar medidas para atacar este grande problema do Conselho de Tomar. E nesse sentido, propomos-nos intervir ao nível do tecido produtivo, ao nível da captação e atração de investimento. Isto já tem sido um trabalho que tem sido feito e apresentadas as propostas sem que tenha havido também, de facto, o acolhimento, ou, no fundo, às vezes o acolhimento, mas falta a ação, porque acolher e não fazer nada é a mesma coisa que não acolher. Portanto, nós queremos, de facto, intervir a esse nível, queremos apoiar as empresas existentes no facto de elas terem outra capacidade e outra possibilidade em termos de mercado, em termos de desenvolvimento, desde já ao nível dos locais onde estão implantadas e da zona industrial e dos outros locais onde estão implantadas no território, desde já aqui criar condições que deveriam já estar criadas nesta altura do campeonato, porque de facto tem havido incentivos para estruturar esses locais de permanência dessas empresas, ou de possibilidades de fixação de novas empresas. Portanto, atuar a esse nível, atuar ao nível da criação de um regulamento de incentivos que possam efetivamente captar o interesse e captar de facto essas empresas e os pequenos empreendedores, porque está tudo ligado, não é? Espaços de startups, de coworking, portanto, para que não tenhamos jovens, como assistimos, a terem que ir fixar-se em concelhos vizinhos que criaram essas condições e que aqui não o podem fazer porque não existe, de facto, possibilidades. Portanto, a nível também, outro aspecto, outra ação que pretendemos incluir para esta resolução do problema da demografia tem a ver com a habitação. Sabemos que é muito difícil conseguir-se ter disponível a nível de arrendamento ou de aquisição habitação. Também sabemos que existem nas freguesias e também na cidade imensos alojamentos devolutos em termos de ocupação, e de facto os censos, quando vierem os resultados, vão passar de facto essa imagem real, e é necessário criar aqui condições para poder haver uma reabilitação desses edifícios, desses alojamentos, para que possam ser procurados e ser de facto ocupados por essas novas pessoas essas pessoas que queremos que regressem, ou outras pessoas que queremos que se venham aqui a fixar, desde já aos jovens que possam regressar, famílias, imigrantes, pessoas estrangeiras, porque de facto existe um conjunto de condições que são propícias e que as pessoas valorizam no nosso território, no território do Conselho de Tomar. São aspectos que já referiu que vão fazer, digamos assim, parte do programa eleitoral do PSD nestas eleições, obviamente. Sim. São aspectos fundamentais, como já disse, interligam-se. Sim. Como é que está a elaboração do programa neste momento?
Não tem transpirado absolutamente nada nesta matéria. Pronto, estamos de facto a prepará-lo. Nesta entrevista já estou aqui a dar a conhecer eixos fundamentais onde nós vamos propor intervir, que um destes primeiros é o eixo da demografia e, portanto, todo o conjunto de ações que pretendemos implementar para contrariar esse efeito da perda da população. Portanto, este é um dos eixos. Ainda falando a nível das intervenções que pretendemos fazer na parte do eixo da demografia, queremos, de facto, também modernizar os serviços públicos, torná-los, portanto, mais eficientes, no sentido de poderem dar uma resposta mais célere quando as pessoas os procuram. Portanto, poder contribuir para essa resposta mais célere, mais qualificada, mais acessível e mais simples aqui, porque é muito difícil para, às vezes, um conjunto de pessoas com menos capacidade ou mobilidade que possam aceder a esses serviços. Também em termos de infraestruturas para a população, a nível do concelho, em termos de mobilidade, é um dos grandes problemas, a mobilidade, a questão da disponibilidade de espaços de incubadora de empresas, etc. Portanto, atuar neste sentido, portanto, no sentido de podermos contribuir para recuperar população, atrair população e melhorar o sistema, ajudar a melhorar o sistema produtivo e empresarial. Esta questão do projeto, digamos assim, eleitoral, que está ainda em elaboração, pelo que percebo, ainda não está completamente concluído, mas naturalmente depende de toda a estrutura de candidaturas que o partido vai apresentar também. Como é que estamos a esse nível neste momento? Apresentaram-se já candidato à Câmara, etc., alguns presidentes de junta também, mas há dificuldades ao nível por exemplo, das freguesias para concluir este processo ou não? Não há dificuldades. É assim, nós, e eu e as pessoas que me acompanham, nós pretendemos ter equipas que tenham integração nas freguesias e que tenham vontade e capacidade, e as pessoas, de facto, são essas pessoas que, no fundo, não somos nós que vamos exigir que sejam aquelas pessoas. É um processo natural, é um processo de, com as pessoas, dali poderem sair ou sobressair estes ou aqueles candidatos. Portanto, porque este processo não pode ser um processo de escolhas só de um lado, tem que ser bilateral e tem que ser, de facto, aceite, quer pelas pessoas que vão constituir essas equipas, quer pela implantação em termos de território. E daí que temos estado a trabalhar nessa matéria e estou muito satisfeita porque, de facto, com pessoas que já participaram em anteriores mandatos e com pessoas que agora poderão estar a ingressar mais visivelmente, ou se calhar até pela primeira vez nestes projetos, conseguimos aqui constituir tanto equipas com muita capacidade e com também uma visão de futuro. Nós não estamos neste projeto para o imediato, nós estamos neste projeto para o imediato, que o nosso imediato é ganhar as eleições, mas com equipas estruturadas para que esse trabalho e os objetivos a que nos propomos possam depois ser implementados no terreno.
porque não somos autoritários, não estamos aqui, nem somos os donos de toda a verdade. É natural que nos várias freguesias são essas pessoas que têm de facto as propostas e as soluções. E nós aqui, obviamente, que temos um foco, temos prioridades, há muita coisa para fazer. Nós estamos, de facto, a falar de gestão corrente, estamos neste momento a transmitir alguns eixos prioritários, aqueles em que nos vamos focar mais, mas sem, obviamente, dispensar todo o outro conjunto de ações e de assuntos com os quais nós temos a certeza que têm que ser trabalhados, mas que vamos comunicar desta forma, vamos comunicar estes eixos prioritários, vamos trabalhar com as equipas e vamos depois difundindo quer os restantes candidatos e equipas, quer os restantes projetos. Quando é que este processo estará concluído? Quando é que conheceremos os candidatos à Câmara, à Assembleia, às juntas? Este mês, sim. Este mês, sim. Estão as listas praticamente então concluídas nesse aspecto? Estão. Mas ainda falando do programa, portanto, eu estava a falar da questão da demografia, do eixo da demografia. Depois queremos, de facto, investir e transmitir o eixo da tecnologia. E neste aspecto temos e queremos atrair empresas de base tecnológica no âmbito das tecnologias da informação, para além das que já existem, e afirmar e comunicar, tomar como o hub tecnológico da região centro. Tomar, como eu disse no início, é a única cidade que não é capital de distrito que tem um politécnico, e que com a oferta e a possibilidade e a capacidade aqui e com todos os outros níveis de ensino, fazer esta boa articulação, este bom enquadramento, essa massa crítica, para que possamos de facto nos afirmar e comunicar em termos nacionais e globais esta nossa competência, estas nossas competências em termos tecnológicos. Também neste aspecto provavelmente poderá haver alguma reconversão profissional, alguma, portanto, mais no fundo também direcionada, e também criar no fundo o ecossistema favorável para a fixação quer das empresas, quer dos jovens e dos profissionais que sejam menos jovens, que venham não só do país, mas até do estrangeiro, captar de facto também talentos a esse nível, porque hoje em dia sabemos que podemos estar a trabalhar à distância, em teletrabalho, com empresas em qualquer parte do mundo, e de facto o nosso ambiente também já de si é favorável enquanto concelho, enquanto território, enquanto ofertas a vários níveis disponíveis, quer culturais, quer educacionais, quer de segurança, quer em termos de desporto, que as pessoas as famílias podem decidir: eu quero viver neste concelho, porque eu neste concelho posso colocar os meus filhos em boas escolas, posso ter esta oportunidade, eles podem escolher esta ou aquela via de ensino, artística ou não. Eu tenho segurança, eu tenho espaço, portanto, tenho condições, e são essas as condições que nós queremos de facto construir e
comunicar e, de facto, a ter aqui uma solução também a este nível e muito particular, que possa abarcar aqui toda a área geográfica do centro, portanto possamos ser aqui um polo em termos tecnológicos a este nível. Já o disse, são prioridades a habitação, a população, o desenvolvimento económico. Há outras prioridades no projeto de candidatura que está a ser elaborado? Sim, também temos ao nível do turismo, temos portanto será um outro eixo que temos para desenvolver, e temos que ver o turismo não só na cidade de Tomar. O nosso concelho é muito mais do que só a cidade, tem que ser visto em termos articulados e em termos de... Tem-se apostado aí exageradamente? De valorizar todas as potencialidades que temos ao nível das freguesias, e que são, no fundo, também aquelas muitas... são cartões de visita, podem vir a ser os cartões de visita porque são, de facto, apreciados. E todos nós vemos isso, porque as pessoas gostam do ar livre, gostam dos desportos de natureza, gostam de fazer as suas caminhadas, gostam de estar e de descobrir, portanto, e neste sentido nós temos, de facto, o Concelho de Tomar é rico portanto, em todas estas vertentes, e terá que ser, de facto, construído uma oferta integrada, haver, de facto, um plano integrado para o turismo que contemple estas ofertas e que quem nos procura e com quem nós vamos ter para nos visitar e para estar no nosso concelho, para que haja, de facto, essa oferta integrada, as pessoas saibam que podem contar com esta mais a norte do concelho ou mais a sul, que existe o Rio, que existe a Albufeira, a nível de praias fluviais que não temos e que deveríamos, de facto, aqui investir, porque são, de facto, neste momento, áreas muito procuradas e que para a nossa economia do concelho, seriam dinamizadoras e serão dinamizadoras desta área e do emprego e também da fixação de pessoas. Portanto, teremos que incidir também nessas áreas. A formação profissional também, mais uma vez, e a qualificação aqui é importante, porque, de facto, existem estruturas e existem capacidades de formar pessoas em todas as áreas. Nós temos capacidades instaladas que a maioria das pessoas desconhece. Que estão subaproveitadas? Que estão subaproveitadas. E eu, por exemplo, também me procuram, sem ser nesta área do turismo, também nesta área do turismo todos os dias procuram, mas também sem ser nesta área do turismo, existem empresas aqui que trabalham no concelho, que têm as suas unidades no concelho, mas trabalham para o país. Ao nível, por exemplo, da metalomecânica, nós temos boas empresas que atuam com grandes obras a nível do país, seja ao nível de barragens, seja ao nível de intervenções fabris e outras, e que têm muita falta de pessoas qualificadas. Ao nível de outras áreas mesmo, das tecnologias, das áreas do turismo, das áreas do comércio,
e tem que haver aqui uma intervenção integrada e uma preocupação, que é uma preocupação constante com os vários agentes que atuam nesta área. E esta preocupação não é... Estes resultados não são fáceis, porque estamos a falar de pessoas. E quando nós falamos que precisamos destas áreas e os jovens poderiam vir para estas áreas, nós primeiro temos que preparar, de facto, a atuação para captar também essas pessoas para estas áreas profissionais e demonstrar-lhes que existem condições, existem instalações, existem equipamentos modernos e que são alternativas, e são alternativas com muito futuro. Mas isto é um trabalho que é um trabalho contínuo, não é um trabalho que se faz uma vez por ano, ou que é um trabalho que tem que estar sempre alerta para essas situações e intervir também em conjunto com as entidades, com as empresas, com as associações empresariais e portanto, com esses agentes que estão no mercado e obviamente, com os responsáveis dessas áreas, portanto, a todos os níveis. Portanto, é neste sentido que este trabalho tem que ser um trabalho constante e de facto, exige aqui que as pessoas estejam focadas naquilo que realmente o Conselho mais está a precisar e a ver as outras pessoas de retaguarda, sim, para tratar de outros assuntos que obviamente são tão ou mais importantes para certas pessoas do que estes. Mas há aqui uma visão, é a visão daquilo que nós queremos para ultrapassar as nossas dificuldades e onde nós queremos intervir de uma forma mais focada, e há todo o outro trabalho que tem obviamente que ser feito e que existirão pessoas para tratar todos esses assuntos que são da gestão corrente, certamente. Portanto, temos de facto identificados estes 3 eixos, vá lá. Queremos que o nosso Conselho se desenvolva, queremos de facto atrair e fixar e recuperar a população, queremos ter as famílias e no fundo usufruir de um Conselho em harmonia, tendo também princípios de sustentabilidade e de ambiente que possam de facto aqui ser diferenciadores e que consigamos de facto progredir. De facto, foi com alguma surpresa que se viu anunciar esta transferência, digamos assim, por exemplo, para a Junta Urbana do presidente atual da Junta de Freguesia de São Pedro, aliás, da Pedreira. Alguma surpresa aqui nesta escolha, com alguns riscos ou não? Sim, mas a nossa vida é feita de riscos. Se nós não arriscarmos... Esta seria uma freguesia que à partida estaria... A União de Freguesias de São João de Santa Maria portanto, é um conjunto... tem várias características. É de facto a freguesia urbana e não só. Portanto, tem aqui características de uma e de outra área. Tem potencialidades a vários níveis e de facto uma pessoa que com provas dadas em projetos e com capacidade que no fundo consegue abarcar estas duas características, a urbana e a rural, e o Alexandre Horta é de facto aquela pessoa que, pela sua forma de estar, pela sua dinâmica,
pela sua capacidade de equipa, de congregar pessoas de equipa, tem aqui um conjunto de possibilidades que o PSD valoriza e que ele próprio valoriza e que está disponível para arregaçar as mangas e implementar projetos para as pessoas desta União de Freguesias. E estavam a perguntar se é um risco. Tudo é um risco. Mas é assim, o nosso risco aqui é nós querermos, de facto, termos a certeza que somos uma solução diferente e que as pessoas vão entender e vão apreciar. Porque nós conseguimos, de facto, implementar projetos, conseguimos estar no terreno, estar com proximidade, ter visão a longo prazo, saber o que na gestão também é necessário, na gestão corrente, corresponder aos anseios da população mais jovem, menos jovem, e conhecer bem o território. Portanto, nós, os riscos aqui não nos preocupam. Aliás, nem aqui nem nas outras freguesias. Mas a Pedreira era como a partida... pode ver. A Pedreira era a partida, digamos assim, provavelmente uma das freguesias que o PSD iria, digamos, reconquistar. E esta saída poderá já não ser tão certo assim, ou não? Olha, eu digo-lhe uma coisa, eu estou fã do nosso candidato à União de Freguesias de Pedreira, da Além da Ribeira Pedreira, porque o Jorge assim, é uma pessoa extraordinária, tem uma implantação no terreno, uma capacidade de realização e uma preocupação e conhecimento que eu digo que eu estou fã do Jorge, portanto, assim como estou fã dos outros, porque eu acho que as nossas equipas e as nossas pessoas que estão à frente dessas equipas têm características que são muito próximas daquilo, tanto também da opinião que eu tenho dos autarcas. E eu também sou autarca de freguesia neste ainda e de facto nem todas as pessoas têm capacidades para ser autarcas, mas eu estou muito agradavelmente surpreendida com os nossos candidatos, porque eu acho que para além da tal terem vindo naturalmente do território de onde são, terem surgido daí, eles têm uma vontade, eu acho, e uma capacidade que com muita capacidade de crescer, com muita capacidade de fazer, com projetos alternativos, com uma visão do território diferente e com a capacidade de a realizar. E isso de facto, as pessoas poderão questionar sobre esses aspectos de mudanças de cabeças de lista, etc. Mas, de facto, a política é assim mesmo e tem que ser feita com as pessoas das terras, com as pessoas das freguesias. Em relação a São Pedro, também há uma situação idêntica, não é? Exatamente. Vai sair do lugar da Junta para candidato à Câmara, mas aí é um bocadinho mais, uma situação mais cómoda, não é? O candidato Vicente já tem alguma experiência nesta matéria, já muita visibilidade, não é? É assim, eu não quero aqui transmitir esta posição do cómodo. Aquilo que eu quero fazer sobressair é, de facto, as capacidades e a implantação no terreno e o conhecimento. E tanto o Sr. Vicente como os outros, o Sr. Vicente tem mais experiência, os outros, se calhar, têm menos experiência autárquica, mas todos eles, eu quero aqui transmitir que são pessoas com grande capacidade. E que eu acredito mesmo que vamos conseguir
com estas equipas nós vamos conseguir ganhar a Câmara, porque o nosso objetivo é um objetivo para o Conselho, não é um objetivo para esta ou aquela pessoa, para esta ou aquela entidade, é um objetivo para o nosso território. E estamos alinhados no mesmo objetivo, portanto, nestes objetivos. E então eu transmito aqui, de facto, a minha confiança e, portanto, aqui que os nossos candidatos são, de facto, pessoas com as características que são necessárias para, nos seus territórios, intervirem de forma diferente, intervirem a bem de todo o Conselho. O PSD concorre a todas as freguesias, sim, é isso? Sim. Já há candidatos para todas sim. as freguesias, então. Prevê resultados menos positivos em alguma freguesia, assim, à primeira vista, que seja só para concorrer, digamos? Não há resultados menos positivos. Aqui o PSD quer se afirmar como alternativa e quer transmitir equipas de confiança para as pessoas. É assim, as pessoas é que vão decidir. Nós apresentamos-nos em todas as freguesias com a mesma capacidade, com a mesma ambição, com a mesma motivação, mais motivação e capacidade em todas as freguesias. Não estamos a pensar se vamos ter este resultado, não estamos neste momento, estamos a pensar nas populações e de facto a pensar que as nossas equipas têm todas as condições para disputar estas eleições, porque nós acreditamos. Eu acho que as pessoas também acreditam que a Câmara tanto pode mudar para o PSD e nós, portanto, é isso que pretendemos, não por ser, portanto, é porque nós somos uma equipa de pessoas com provas dadas e eu comprometo-me a trabalhar bem de todo o Conselho, a trabalhar afincadamente, com motivação, portanto, para mudarmos todo este marasmo em que estamos, porque se formos olhar para trás, efetivamente, se nos questionarmos, há 8 anos para cá, de facto, estamos melhor, estamos pior. As pessoas é que vão responder a essa pergunta. O que é que foi feito, de facto, para o Conselho? Não foi invertida esta situação, pelo contrário, continuamos a perder população, continuamos a ter encerramentos de empresas, continuamos a não prosperar em termos de novas empresas, a não criar as condições para a fixação de empreendedores, continuamos, no fundo isto foi uma gestão corrente, estes 8 anos acabaram por ser uma gestão corrente, o que é que nós identificamos aqui? Portanto, é nesse sentido que nós pretendemos e que eu me comprometo com as minhas equipas a mudar. Como é que o partido vai atuar em termos de campanha, digamos assim? Há quem diga mesmo dentro do PSD que já se vai um bocadinho tarde nesta preparação, na divulgação da programação. Como é que o partido vai atuar daqui para a frente para, de facto, passar a sua mensagem? Sim, nós vamos, entretanto, vamos começar a passar mensagens escritas e não só, nas redes sociais e presenciais. Já estamos a fazer isso no terreno, já começámos e estamos, de facto, a dialogar e a conhecer e a escutar e também a propor com várias entidades e vamos para as empresas. Portanto, vamos fazer
de acordo com também o que nos for permitido, obviamente vai ser uma campanha diferente, não é? Não vai ser uma campanha de massas, mas vamos comunicar muito também pelas redes sociais e também presencialmente, porque obviamente somos um partido também de proximidade, somos pessoas de proximidade, temos estado sempre no terreno, todos os dias, ao fim de semana, nesta e naquela situação, portanto vamos de facto fazer a campanha nestes moldes. Portanto, se os resultados assim o justificarem, digamos, o PSD estaria aberto a coligações? É assim, como eu lhe disse, o nosso objetivo, o objetivo das nossas equipas é ser uma alternativa e captar de facto a confiança das pessoas que vão votar, porque as pessoas é que vão votar, é que têm que acreditar em nós e têm que nos reconhecer essa capacidade, portanto, a esse nível. Portanto, neste momento, essa é uma não questão, não estamos de facto a pensar nessa situação, estamos de facto focados no nosso trabalho, que é ir para o terreno, explicar às pessoas, dar-nos a conhecer, as pessoas acreditarem em nós e reconhecerem-nos o valor e a capacidade. E isto é o caminho. O caminho vai ser este. Portanto, nós estamos a trabalhar para isso. Nós estamos a trabalhar para ganhar as eleições. Diga. Pronto, nós queremos de facto quando fala em ganhar, fala ganhar em toda a linha, digamos assim. Ganhar em toda a linha. Nós queremos ganhar em toda a linha, porque de facto as eleições ou os resultados das eleições não são uma lotaria. Não andamos aqui a investir em lotarias. As eleições são aquele momento, de facto são um momento, mas são aquele momento em que as pessoas que residem, que trabalham, que estudam, que têm expectativas, que querem ter outro tipo de futuro, são esse momento em que as pessoas vão decidir o que fazer e em quem votar. Portanto, este é um trabalho que está a ser preparado e que é preparado e que é feito com esta responsabilidade e com este compromisso. Porque nós não estamos aqui só para ganhar as eleições. Não, nós estamos aqui. Queremos ganhar as eleições porque temos projetos e queremos implementá-los e queremos que pessoas que estão nestas equipas, que acreditam num concelho melhor, num concelho mais desenvolvido, queremos que estas pessoas tenham a sua oportunidade. Eu sou a cabeça de lista, mas eu comigo tenho um conjunto de pessoas, as equipas têm um conjunto de pessoas a nível das freguesias, de todas elas, de todas as áreas, pessoas que estão empenhadas e pessoas que querem de facto que as coisas mudem e acreditam que podem elas próprias também fazem parte da solução. Nessa ótica, ficaria satisfeita com uma maioria simples, por exemplo, em vez de uma maioria absoluta? Eu não estou aqui para dizer se é uma maioria simples ou absoluta. É assim, eu quando eu me proponho, e também já não sou caloeira neste contexto, é um contexto diferente, claro, mas tive os momentos também diferentes no meu percurso. Tudo aquilo que eu faço e que eu procuro que as pessoas que estão comigo façam é que estejam nos projetos com o objetivo de os implementar e de contribuírem para algo melhor. Não estamos a pensar em maiorias ou minorias, não estamos a pensar nessa situação das votações, dos resultados. Em tudo aquilo que eu me meto e que me meti até agora, são de facto a pensar no melhor que pode daqui sair.
E no melhor que pode daqui sair, neste caso, é termos um conselho mais atrativo, mais moderno, que seja um conselho dinâmico, que tenha mão de obra qualificada, jovens empreendedores, empresários, que tenham as instituições estruturadas, possam trabalhar em rede e que possam, de facto, que o nosso foco, como lhe disse, são sempre as pessoas. As pessoas são o nosso foco e são as pessoas e o território e o concelho como um todo que nós pretendemos mudar. Portanto, nós pretendemos, de facto, reforçar a identidade do concelho de Tomar, o seu posicionamento, a sua capacidade de intervenção, mesmo a outros níveis, onde está também inserido, não é? Porque o concelho de Tomar tem os seus órgãos municipais e as suas freguesias, mas também está noutros... na comunidade intermunicipal, noutros órgãos que têm que aqui ser mais combativos e mais que se retirem melhores resultados para o próprio concelho. Muito bem, vamos esgotando o tempo, vamos então ficar por aqui. Naturalmente teremos oportunidade para outras conversas ainda no âmbito desta